O futuro do marketing hoje se resume a uma grande tensão, sabe? De um lado, a gente tem a inteligência artificial, que, olha, já está começando a tomar decisão de compra por nós. Do outro lado, uma busca cada vez mais forte por autenticidade, por conexão humana. Parece até um paradoxo, né? Pois é exatamente isso que a gente vai explorar hoje com base no relatório de tendências de marketing para 2026 da Kantar. E essa pergunta pode até parecer coisa de filme de ficção científica, mas será que é mesmo? A verdade é que essa tecnologia não só já existe, como está crescendo de uma forma que, olha, é exponencial. E os números já estão mostrando essa realidade. 24%. É quase um quarto de todas as pessoas que usam IA que já a utilizam como uma assistente de compras. A questão, na verdade, deixou de ser se isso vai acontecer para ser quando isso vai virar o padrão para todo mundo. E aqui que está o grande desafio para os próximos anos, encontrar esse equilíbrio perfeito. As marcas não vão ter que convencer só as pessoas, elas vão ter que convencer também os algoritmos que trabalham para essas pessoas. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Bom, vamos começar pela primeira grande força dessa história, a ascensão da inteligência artificial. E ela está criando uma categoria de consumidor que, sinceramente, nunca existiu antes: o consumidor não humano. Pensa nesses agentes de IA como se fossem compradores pessoais. A pessoa simplesmente dá uma ordem. Encontra aí o melhor rímel vegano. Ou assina um streaming que tem mais filme de suspense. A partir daí, são eles que tomam as decisões. E isso força as marcas a otimizarem suas estratégias não mais para nós, mas para esses novos intermediários digitais. Mas como é que as marcas vão entender o que os consumidores querem para poder conversar com esses agentes de IA? A resposta parece estar nos dados sintéticos. É uma forma de criar perfis de público em larga escala, com uma precisão incrível, a gente está falando de 94%, 95%, para prever o que as pessoas vão querer, e tudo isso sem invadir a privacidade. Todo mundo conhece SEO, né? Otimizar o site para que pessoas encontrem ele. Agora, se prepara para uma sigla nova, GEO, que é a otimização para motores generativos. O objetivo aqui muda completamente. Não é mais sobre ser encontrado, é sobre ser a marca escolhida e recomendada pelos próprios modelos de IA. E essa frase do relatório, olha, resume tudo de forma brilhante. É simples assim. Se uma marca não ensina os modelos de IA sobre quem ela é, o que ela oferece, com informações bem claras, bem estruturadas, ela simplesmente fica invisível para esses novos compradores automáticos. E não dá para subestimar a velocidade com que isso está acontecendo. Pensa só, 74%. 3 em cada 4 usuários de assistentes de IA já confiam nas recomendações que eles geram. A dependência dos algoritmos já é uma realidade para a maioria das pessoas. Ok, a gente falou muito de tecnologia, mas e as pessoas no meio disso tudo? Em meio a tanto algoritmo, a conexão humana, aquela genuína, está se tornando o bem mais valioso de todos. Vamos agora para essa segunda força, para entender por que os valores humanos ainda reinam no marketing. E aqui a gente tem um contraponto bem forte a todo esse mundo de algoritmos. 65% das pessoas fazem questão de apoiar empresas que promovem ativamente a diversidade e a inclusão. Isso prova que, no fim das contas, os valores de uma marca importam, e muito. E o ponto-chave é este: inclusão não é mais só uma questão de imagem. É uma estratégia central de crescimento. Porque um marketing que é inclusivo é, por definição, um marketing expansivo. Ele finalmente alcança públicos enormes que por muito tempo foram simplesmente ignorados. E onde é que essas conexões autênticas florescem? Cada vez mais em microcomunidades. São aqueles espaços de nicho na internet onde ser relevante é muito mais importante do que ter um alcance gigante. E o resultado financeiro disso, é claro, o retorno sobre o investimento em marketing nesses ambientes é 25% maior. Essa lógica toda também muda completamente o jogo para o marketing com criadores de conteúdo. O foco está deixando de ser aquelas métricas de vaidade, como likes, views, para se concentrar na construção de valor de verdade. A solução é mudar a estrutura, sair dos posts isolados e pensar em parcerias de longo prazo, com métricas claras e cocriação de verdade. Por fim, tem um fenômeno cultural que diz muito sobre o consumidor de hoje: a treatonomics, ou a cultura do pequeno agrado. Com a incerteza econômica, as pessoas buscam alegria em pequenos prazeres. E olha só que dado curioso: 36% admitem que se endividariam por esses pequenos momentos de felicidade.
Isso mostra uma mudança enorme de prioridades. Ok, então a gente já entendeu as máquinas e já entendeu as pessoas. A grande pergunta agora é como unir esses dois mundos para crescer de verdade lá em 2026. Vamos ao manual prático? O primeiro ponto do manual, inovação. Ela é a chave para crescer. Mas existe sempre aquela tensão entre a vontade de inovar e o medo de arriscar, né? Só que num mundo que muda o tempo todo, jogar na defensiva pode ser, na verdade, o maior risco de todos. E a recompensa por correr riscos calculados é astronômica. Nos últimos 20 anos, as marcas que ousaram inovar, que quebraram as regras, criaram juntas 6,6 trilhões de dólares em valor. É muito dinheiro. E é um ótimo exemplo de inovação colaborativa é a mídia de varejo. Basicamente, é quando marcas e varejistas se unem para anunciar dentro das plataformas de e-commerce. E os resultados são impressionantes. Elas geram resultados quase 2 vezes melhores que os anúncios digitais comuns e são quase 3 vezes mais eficazes em despertar a intenção de compra. E essa frase resume a mentalidade necessária para o futuro. Em um mundo que muda tão rápido, a inação simplesmente não é uma opção. O maior risco de todos é, de fato, não correr risco nenhum. O que nos leva à pergunta final. Olhando para 2026, a questão não é escolher entre máquinas e humanos, é entender como criar uma marca que seja amada pelos dois. Então, fica a pergunta: o maior fã de uma marca será uma pessoa ou um algoritmo? A resposta para isso vai definir os vencedores do futuro.